Glória a Deus. Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês que estão em casa nesse momento. Mas nós vamos participar todos, efetivamente, vamos estar unidos num só propósito, num só espírito, numa só fé, glorificando o nome do Senhor. Você está feliz com o que Deus tem feito na sua vida? Você é feliz e realizado com o que Deus está fazendo na sua vida? Diga glória a Deus. Eu gostaria de convidar você para abrir a Bíblia Sagrada na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, e versículo 17, que diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque quem nisto serve a Deus, a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Glória a Deus. Queridos, eu e você servimos num reino que é poderoso, num reino que é glorioso, e num reino em que nós podemos nos alegrar e estarmos felizes com o Senhor, e sabendo que Ele é bom, e que Ele é fiel, e que atende às orações dos santos. Eu e você temos uma aliança poderosa no Senhor, e essa aliança está confirmada com melhores promessas. Vamos glorificar o nome do Senhor, vamos nos alegrar com louvores, porque quem está alegre deve glorificar o Senhor com cânticos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Vamos declarar que o amor do Senhor, Ele não falha, e que Ele sempre está conosco. Amém? Em nome de Jesus. Separar, mesmo se eu me abalar, pois teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derramou sobre mim, pois teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer.
coopere para o meu bem. Vamos declarar: tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. O amor de Deus não falha, nunca falhou e nunca falhará. Amém, irmãos? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. E Ele é muito bom. E por isso nós exaltamos o nome dEle e declaramos: Pai, Tu és digno de toda honra, toda glória, digno de ser exaltado. E nós vamos declarar nessa noite, cantar uma música dizendo que nós nascemos dEle, que o Seu amor foi derramado em nosso coração e que nós temos a Sua vida em nós. Glória a Deus, aleluia, Pai. Te exaltamos em nome de Jesus nessa noite. Nasci de Ti, Senhor. Nasci de novo com Teu amor. Nasci com Tua vida. Assim como Tu és, eu sou. Nasci de Ti, Senhor. Nasci de novo com Teu amor. Nasci com Tua. E assim como Tu és, eu sou. Eu nasci pra Te amar. Eu nasci pra Te adorar. Eu nasci pra Te servir, Senhor Jesus. Vamos declarar: eu nasci pra Te amar. Eu nasci pra Te adorar. Eu nasci pra Te servir, Senhor Jesus. Nasci de Ti, Senhor. Declare aí na sua casa, diga que você nasceu. Aleluia. Nasci de novo com Teu amor. Nasci com Tua vida.
Senhor Jesus. Vamos declarar, aleluia. Eu nasci pra te amar. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te servir. Senhor Jesus. Vamos declarar mais uma vez, eu nasci pra te amar. Oh Pai, nós te amamos em nome de Jesus. Eu nasci pra te adorar. Nascemos para o louvor da tua glória. Eu nasci pra te servir. Servir com a minha vida, Senhor Jesus. Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus. Declare isso na sua casa, o nome que está acima de todo nome. Senhor Jesus, aquele que era, que é e há de vir. Senhor Jesus, Maranata, ora vem Jesus, Senhor. Senhor Jesus, Senhor dos senhores, Senhor, Rei dos reis, imutável, Senhor, Tu és o meu Rei, oh meu Redentor Jesus, Senhor Jesus, não há ninguém igual. Senhor Jesus, aleluia. Esse nome está acima de todo nome, está acima de toda enfermidade, de toda circunstância, não pode te tocar. Senhor Jesus, nele estou guardado, estou seguro. Senhor Jesus, aleluia. Eu nasci pra te amar. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te servir. Senhor Jesus, mais uma vez, eu nasci pra te amar. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te servir. Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Aleluia. E nós vamos, nessa noite tão maravilhosa, engrandecer o Senhor, Deus da palavra, Jesus Cristo, com um tema importantíssimo para as nossas vidas. Abundante graça. Graça abundante. Amém? Aleluia. Deus, Ele é bom. A graça de Deus é um favor que ninguém merece, mas está disponível a todos, sem distinção. Deus, em sua bondade suprema, abriu a possibilidade de o ser humano voltar a ter um relacionamento com Ele. Sendo assim, todo aquele que aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador será declarado justo.
e capacitado a viver uma vida justa. Aleluia, aleluia. Essa é uma abundante graça. Existem alguns textos aqui na Bíblia que eu separei que fala especificamente sobre a abundante graça. Amém? Romanos 5, 20. Vamos até lá. Essa noite nós vamos passear um pouquinho na Bíblia. Amém? Romanos. Romanos 5, capítulo 5, versículo 20. Aleluia. Diz assim: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Depois guarde esse versículo que nós vamos tratar dele mais na frente um pouquinho. Em Efésios 2, 7, vamos até lá. Efésios. Aleluia. Efésios 2, capítulo 2, versículo 7, diz assim: para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A riqueza, a transbordante, a abundante graça. Amém? Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, vamos fundamentar aqui o que nós vamos falar. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. E a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com fé e o amor que há em Cristo Jesus. E lá em Atos, capítulo 4, versículo 33. Atos, capítulo 4, versículo 33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e abundante graça estava sobre todos eles. Algumas versões dizem a maravilhosa graça, amém? Que é abundante, amém? Aleluia! Lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 3, diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Sabe, queridos, nós não podemos negligenciar a graça da salvação que nós recebemos. Amém? É dever meu e seu sermos zelosos do que Deus nos deu. Amém? Jesus Cristo, ele foi pregado naquela cruz por mim e por você, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos transportados ao reino da abundante graça e desfrutar dessa graça cotidianamente. Amém? Aleluia! A graça, queridos, o que não é graça. Amém? O que não é graça. Eu gostaria de acentuar logo isso, para que depois nós vamos caminhando. A graça, ela não é uma desculpa para continuar pecando, porque a mesma graça que foi nos resgatar, que foi nos buscar lá na lama do pecado, essa é a mesma graça que nos ensina cada dia a andarmos no reino de Deus, obedecendo a sua palavra. Amém? Isso alegra a Deus, queridos. Amém? E vivermos longe do pecado. Aleluia. A graça não é uma desculpa para que nós continuemos a pecar.
Somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. A abundante graça não é a desculpa que eu posso ter, dizendo, eu vou cometer esse pecado, ou não tem problema eu estar andando errado assim, porque a graça de Deus me ampara. Não, queridos. Precisamos ser cada vez mais maduros e termos responsabilidade com a graça que nós recebemos. Amém? Lá em Atos capítulo 13, Atos, você já está em Atos, capítulo 13, versículo 43. Aleluia. E depois que a congregação foi despedida, muitos dos judeus, algumas versões têm prosélitos, que significa gentios, pessoas que possuíam uma religião, possuíam uma seita, fazia parte de uma seita, seguiram Paulo e Barnabé. E estes, Paulo e Barnabé, falava-lhe, exortando a eles, para que permanecessem na graça de Deus. Amém? Então, Deus nos convida, querido, a permanecermos firmes na graça de Deus. A permanecermos no que nós já começamos. A caminhada cristã é uma caminhada contínua. Ser cristão é um estilo de vida, não é uma religião. Amém? Então, tanto eu estando participando dos cultos dentro do templo, ou eu estando fora, participando dos cultos online, eu tenho uma vida cristã. Nós, quando eu falo eu estou mencionando nós, temos uma vida cristã, uma atitude cristã. Amém? Aleluia, aleluia. Nós não podemos esquecer a nossa segunda casa, amém? Aleluia, cremos que breve estaremos juntos, mas eu estou falando deste momento presente, desse tempo que se faz agora. Vamos lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Aleluia. Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa neste presente era. Amém? A graça de Deus nos convida a viver uma vida de justiça. Amém? Aleluia. Em Judas, capítulo 1, só existe um capítulo em Judas, vamos para versículo 4, diz assim: porquanto certos indivíduos cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação, com toda espécie de falsidades. Estas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Na versão NVI atualizada tem assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução, ou seja, o efeito dissolver, desfazer a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Queridos, nenhum desses textos que eu acabei de citar, que está lá em Atos 13, 43, Tito 2, 11 e 12, e Judas 1 e 4, fala que a graça anda com o pecado. Amém?
Aleluia. Não, queridos. A graça nos convida e nos capacita a andar para longe do pecado. Amém? Aleluia. Lá em Mateus, capítulo 5. Vamos lá para Mateus. Capítulo 5. Versículo 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até os céus e a terra passem, nenhum i ou no mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, Jesus Cristo, ele não veio para abrogar a lei, ou seja, anular a lei. Ele veio para cumprir a lei. Ele veio nos dar o que a lei não pode nos dar. E o que a lei não podia nos dar, querido? A lei não podia nos dar amor e misericórdia. Isso a lei não podia nos dar. Mas, em síntese, Jesus, ele está dizendo, eu não vim baixar o padrão de justiça. Eu vim trazer amor. Eu vim trazer perdão. Eu trouxe a vocês o que a lei não tem para vos dar. Amém, queridos? A lei, ela revelou a incapacidade dos homens de obedecer a palavra de Deus. Por isso que a lei, ela foi instituída. E ela mostrava, porque Jesus Cristo já veio para salvar a humanidade, essa graça ela está disponível, como nós colocamos aqui no início, a todo aquele que aceitar a Jesus, aceitar aquele sacrifício. Então, essa lei, a graça não só veio somente trazer o perdão, mas a graça veio também trazer uma capacidade de nós obedecermos a palavra de Deus. A graça veio nos trazer uma capacidade de nós andarmos, o que tem lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito vem em nós fazer morada. E nós temos a capacidade, através da graça de Deus, de manifestar esses frutos. Amor, paz, alegria, benevolência, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Aleluia. Contra essas coisas, queridos, não há lei. E a graça nos capacita a cada dia a manifestar esse fruto na nossa vida, diariamente. Seja no trabalho, seja em casa, seja onde for. Nós recebemos de Deus esta capacidade, essa graça. Amém? Este favor que nós não merecíamos, mas Ele nos deu. Amém? Aleluia. Em 1 João, capítulo 5, versículo 3. 1 João, capítulo 5, versículo 3.
diz: portanto, nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Amém? Aleluia. Os mandamentos de Deus não trazem peso. Cumprir os mandamentos de Deus nos traz uma imensa alegria, uma imensa paz interior. É isso que nos traz cumprir os mandamentos de Deus. Amém? Não são pesados. Mas por que eles não são pesados? Sabe, queridos, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Isso está lá em João, capítulo 1, versículo 8. Quando Jesus menciona que Ele é a videira verdadeira. E aí você pode ir até lá depois e verificar. Como Ele diz, entre esse versículo, Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, para eu obedecer, para eu frutificar, eu preciso do Senhor. Amém? Aleluia. Sem Ele, queridos, nós nada podemos fazer. Nós não somos absolutamente nada. Amém? Sem a graça de Deus nas nossas vidas. A graça que nos impulsiona. Amém? A graça que nos conduz e nos conduz em triunfo. A graça que nos leva a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Não importa a tempestade que esteja, a graça de Deus, ela vai nos conduzindo, mesmo em meio às tempestades. Amém? Aleluia. Essa graça, ela que nos capacita, ela quer se manifestar diariamente na minha e na sua vida. Essa graça, ela quer estar presente, mas ser manifesta, não ser esquecida por nós, ser manifesta nas nossas vidas todos os dias. Aleluia. Precisamos de Ti, Senhor. Agora, com mais clareza, vamos até Romanos 5:20. Romanos 5:20. Porque aí entendemos que a graça não é para nos aliviar no pecado, mas é para nos tirar para longe do pecado. Amém? Aleluia. Aleluia. Nos chama a responsabilidade. E lá em Romanos 5:20, a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. No lugar do pecado, vida eterna. No lugar de pecado, justiça de Deus. Amém? Caráter de Deus nas nossas vidas. Em Romanos 6, vamos lá para Romanos, já estamos em Romanos, vamos para versículo 6. Descendo um pouquinho. Romanos 6, versículo 1, desculpa. Romanos 6, versículo 1. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? No 2 diz: de forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Amém? Aleluia. Nós não precisamos viver em pecado. Amém? Precisamos sim nos molhar da graça, desejar a graça. E lá em Romanos, capítulo 6, versículo 14 diz: porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. Uma vez, queridos, que nós estamos debaixo da graça de Deus, uma vez que nós estamos buscando essa graça de Deus, uma vez que nós estamos usufruindo desta graça de Deus, nós vamos para longe do pecado.
Amém? Aleluia. Então a mensagem da graça não é uma tolerância ao pecado, mas sim uma libertação para gritarmos: sou vitorioso, sou vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Como nos relacionar com a graça? O trono de Deus é chamado trono da graça. O Espírito Santo de Deus, no livro de Hebreus, é chamado Espírito da graça. A palavra de Deus nas epístolas é chamada palavra da graça. Aleluia. Deus é chamado pelo apóstolo Pedro de Deus de toda graça. Em Hebreus 4,16, nos diz como nos relacionarmos. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Aleluia. Em algumas versões tem nos momentos de necessidade, ou seja, no tempo oportuno a graça chega, a graça nos assiste. Não é só a graça que faz. Quando eu vejo e leio esse versículo, eu vejo que eu também sou convidada a fazer alguma coisa. A graça, ela apenas não age, mas ela reage. O texto nos mostra a forma como eu devo chegar. A porta de entrada para a graça de Deus se chama fé. Paulo disse isso aos Efésios: pela graça sois salvos. Aleluia. Isso está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Aleluia. Em Romanos capítulo 5, versículo 2, nós já estamos aqui em Romanos, vamos para o capítulo 5, é só voltar uma folhinha. Versículo 2, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé, a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Aleluia. Portanto, temos um acesso livre à graça, pela porta que se chama fé. Deus está oferecendo salvação a toda a humanidade. Essa é a expressão de sua graça. Mas quem vai desfrutar desta graça? Aleluia. Lá em Marcos, capítulo 16, aleluia, nos diz, quando Jesus faz o grande comissionamento, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, se eu crer na graça que me é oferecida, eu vou desfrutar. Amém? Aleluia. Se eu não creio, mesmo que seja a vontade de Deus, eu não irei desfrutar desta graça. Aleluia. Isso não envolve somente a salvação, mas é o pacote completo, é o todo o benefício de Deus. É a manifestação da graça nas nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus, quando esteve na terra natal dele, ele não pôde operar muitas curas. Ele ficou abismado com a incredulidade daquele povo. Amém? Era a vontade de Jesus curar? Era a vontade de Jesus curar. Mas aquele povo, a incredulidade daquele povo, a posição de incredulidade daquele povo, não fez com que Jesus manifestasse a graça, a bondade de Deus sobre a vida deles. Jesus, quando as pessoas iam diante dele, ele dizia: seja conforme a sua fé, seja conforme o que você crê. Aleluia. Quando falamos em favor imerecido, parece que nós não temos nada a fazer. Uma vez que é favor imerecido, então que eu não tenho nada a fazer. Mas, na verdade, é que nós temos alguma coisa a fazer. Mesmo que nós temos que ao fazer alguma coisa, isso não nos tornaríamos merecedores. Amém?
Aleluia. Porém, ainda assim, para que o favor imerecido me toque, eu preciso desatar algo em mim. Isso é uma atitude de fé. Amém? E a atitude de fé é uma delas. Vamos lá para Tiago. Aleluia. Tiago, capítulo 4. Versículo 6. Tiago 4, 6, diz assim: todavia ele nos outorga graça da maior, ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Essa versão que eu li agora é a King James. Na versão nova, na versão NVI, ele diz: antes ele dá maior graça, portanto, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pessoas podem bloquear o fluxo da graça por meio de atitudes de soberba. Amém? Aleluia. Mas outros, eles, quando se quebrantam diante de Deus, eles canalizam, eles estão atraindo o fluxo da graça para eles. Aleluia. Por isso, eu posso dizer que o fluxo da graça não depende apenas de Deus, mas da posição em que eu estou. Aleluia. A graça pode ser impedida, a graça ela pode ser bloqueada e a graça pode ser anulada. Em Gálatas 2, 21, vamos até lá. Gálatas 2, capítulo 2, versículo 21. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Amém? Ou seja, teria morrido inutilmente. Em mesma epístola de Gálatas, carta de Gálatas, a Gálatas, no capítulo 5, diz, capítulo 5, versículo 4: vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça. Na versão NVI diz assim: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Aqui está falando de alguém que caiu, ou seja, que um dia ele estava num posto junto com o Senhor, mas ele caiu da graça, ele se destituiu da graça. Amém? Isso não é a vontade de Deus, mas existe uma responsabilidade para nós zelarmos pela graça de Deus na nossa vida. Amém? Devemos ter o cuidado para não tornar a graça vã. Amém? Em 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios 6, Segunda Coríntios 6, 1. E nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil.
Aleluia. Não recebais a graça de Deus em vão. Aleluia, somos cooperadores de Deus. Precisamos, quando recebemos a graça de Deus, nós precisamos fluir com essa graça. Precisamos interagir com essa graça. Amém? Em Hebreus 12:15 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Aleluia, gente. Raiz de amargura pode bloquear a graça de Deus na minha vida. Então, um ressentimento, ele tem o poder destruidor. Aleluia. E quando se fala de raiz de amargura, não é como qualquer semente. A mágoa, como qualquer semente, a mágoa ela tem o poder de brotar. E quando uma semente ela brota, sai de dentro dela, do interior dela, raiz. E quando a palavra nos chama a raiz de amargura, significa que quando é um sentimento dentro de nós, não está afetando ninguém. Mas quando a raiz começa a brotar, essa raiz ela tem o poder, se não cuidarmos, de crescer. E quando ela começa a crescer, ela começa a contaminar a muitos. Você já se deparou com uma pessoa ressentida? Você já se deparou com uma pessoa ferida, amargurada? O que sai dela? Murmuração. Amém? Muitas murmurações. E essas murmurações, essa raiz, ela se vai contaminando a outras pessoas. Amém? Ela não deixa mais em segredo esse sentimento dela. Ela sai distribuindo esse sentimento, que é um sentimento ruim. Amém? Antes, o que ninguém via se torna visível. Aleluia, precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Fazermos uma análise de como anda o nosso coração, de como andam os nossos sentimentos, para que nós não venhamos, queridos, a guardar uma semente ruim e ela venha a brotar, venha a germinar. Amém? Jesus deixou uma poderosa oração, bem atreladinha ao perdão. Uma oração extremamente conhecida, que é o Pai Nosso. Que o Senhor Deus perdoe os meus pecados, as minhas falhas, assim como eu também perdoo. E o que não é o perdão, senão a manifestação da graça de Deus na minha vida? Então, queridos, se eu não perdoar o meu irmão, eu deixo de receber a manifestação de perdão de Deus na minha vida. Amém? Aleluia, precisamos, queridos, desfrutar das graças de Deus. É por isso a importância de nós conhecermos o que é a graça, o que a graça nos promove. Precisamos dela, para que nós venhamos a desfrutar dela. Em Hebreus 12:28 diz assim: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Aleluia! Retenhamos a graça. Puxemos da unção do Senhor. A palavra por si só, ela é ungida. Amém? Retenhamos a graça. Eu e você podemos ter mais graça do que temos hoje. Aleluia! Podemos sim. Lá em Lucas 2:52, diz assim: é possível crescer na graça. Sabe por quê? E crescia Jesus, é isso que o texto diz, tá? E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e com os homens. Então, se Jesus podia crescer na graça, querido, eu e você podemos crescer na graça também. Vamos até 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3,
versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e no dia eterno. Amém. Pedro fala que nós devemos crescer na graça. Interessante que ele diz assim, olha, antes crescei na graça. Esse verbo aqui está no imperativo. Convida eu e você a crescer. Existe algo aqui que eu preciso fazer. E se eu preciso, eu devo crescer na graça. Isso sou eu que faço. Sou eu que promovo. Amém? Aleluia. E em 2 Pedro, nós já estamos, vamos lá no capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, diz, a graça e a paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Eu faço a graça crescer em mim, quando eu dou abertura para essa graça, quando eu busco estar mais na palavra, quando eu busco o Senhor em oração, eu faço com que essa graça seja multiplicada em minha vida. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu e você podemos entrar numa dimensão maior da graça de Deus. Como eu posso fazer isso? Uma atitude de busca, amém? Nos acheguemos à palavra, nos acheguemos confiadamente ao trono da graça. Aleluia. Como pode ser essas atitudes? Desde oração, queridos, desde o conhecimento da palavra de Deus, com oração e com jejum. Um jejum equilibrado, queridos. Amém? O jejum, ele não vai mudar a Deus, mas vai fazer com que a sua carne se cale e que seu espírito ele venha a crescer e que você venha a dominar as coisas que porventura antes você não conseguia dominar. Amém? O espírito milita contra a carne. Aleluia. Isso ajudará a estarmos mais sensíveis, a expressar fé, a expressar confiança na hora que nós precisarmos. E saber que Deus, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, Ele responderá às nossas orações. Isso é confiança em Deus. E que eu e você precisamos ter. A graça, ela não veio apenas me salvar. Ela veio me ensinar. Ela veio me deixar longe das coisas do mundo. Eu estou no mundo, mas eu não faço parte do mundo. O meu reino é o reino celestial. Eu fui comprada por um alto preço e eu preciso valorar esse preço que Jesus pagou por mim naquela cruz. Sou eu que valorizo o Senhor em cada dia na minha vida. Aleluia, o que Ele fez. E essa graça que produz para Deus, produz para Deus um povo exclusivo, um povo zeloso, um povo de boas obras. Aleluia. Servir a Deus. Nós temos uma graça, queridos, para servir. Como eu mencionei lá em Marcos, Jesus, Ele nos convocou, Ele nos comissionou a um trabalho, que é ganhar almas, ajudar essas almas a crescerem também. É uma expressão de amor por Jesus quando nós fazemos isso. Jesus conta comigo e com você para cumprir este propósito aqui na terra, levar as boas novas, levar a palavra de salvação. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo o sempre. Amém.
Aleluia. Eu preciso, queridos, interagir com o dom que Deus me deu, com a graça que me dá o dom. Eu preciso, porque se eu não interagir, se eu não servir, eu simplesmente, a graça, ela deixa de me tocar nessa área. Se eu me recuso, queridos, a servir no dom que Deus me deu, se eu resolvo realmente ficar sentada, Deus não vai mexer comigo, mas a graça de Deus não vai me tocar. E eu preciso crescer nesse dom que Deus me deu. Amém? Aleluia. Deixar a graça me tocar. Eu receber da graça no meu serviço. Seja qual for o meu serviço dentro do corpo de Cristo. É Ele que vai me capacitando, é a graça que vai me capacitando cada dia a eu fazer sem peso, a eu fluir cada vez melhor. Amém? Aleluia. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, segundo a graça que me foi dada. Vamos lá. Paulo trabalhava, queridos, e trabalhava muito. Ele trabalhava no ministério e trabalhava no secular. E ele diz nas epístolas que ele foi o que mais trabalhou. Amém? Aleluia. Deus é bom. Aquele que nos chama, querido, nos capacita. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói. Aqui está falando na habilidade que a graça deu a ele. Amém? A graça deu habilidade de ele trabalhar prudentemente, alicerçando e outro edificando. Aleluia. Em 1 Coríntios, capítulo 15, no capítulo 15, Paulo está dizendo aqui de que Jesus foi crucificado, que ressuscitou ao terceiro dia. Ele também está dizendo aqui da aparição de Jesus, que primeiro foi a Pedro, que depois foi aos 12, que depois foi aos 500 e depois apareceu para ele. Amém? Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. No 9 diz assim: pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado de apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Ele está dizendo aqui que ele nem merecia ser chamado porque ele perseguiu. Mas, existe um mas aí no próximo versículo, no versículo 10. Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. A graça nos capacita, queridos. Paulo foi totalmente transformado pela graça de Deus. Eu e você somos transformados cotidianamente pela graça de Deus. Amém? Aleluia. Dê um brado de vitória onde você estiver. Ele diz que a graça assistia a ele. E não era ele que fazia, mas a graça que assistia a ele. Amém? Pela habilidade que ele recebia da graça. Deus nos conhece e conhece as nossas limitações. É interessante, eu não vou até lá, mas é interessante quando nós vemos lá em Êxodo, Moisés. Quando ele fala, praticamente ele está dizendo assim para Deus: olha, você está escolhendo a pessoa errada. Amém? Mas a capacidade de Deus habilitou Moisés a conduzir um povo. Lá em Jeremias, no capítulo 1, ele diz que ele é como uma criança, que ele é uma criança e em respeito a todo aquele trabalho. Mas Deus
Deus o capacitou. Amém? Aleluia. Ele dizia que não passava de uma criança, mas Deus o capacitou. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 11, quer tenha sido eu, quer tenham realizados, e isso é que pregamos. A graça, como eu disse, mudou a vida de Paulo. Amém? A graça abriu os olhos de Paulo. Aleluia. Podemos sim, queridos, avançar num nível maior de graça nas nossas vidas. Jesus respondeu a Paulo: a minha graça te basta. Jesus não respondeu à oração que Paulo estava fazendo naquele momento, quando disse que livrasse ele do espinho na carne. Amém? Mas Jesus disse: olhe, a força capacitadora que você já tem de mim, você pode todas as coisas. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Devemos aprender a viver, a desfrutar da graça em todas as áreas da nossa vida. Entendê-la, saber como entrar e crescer nela, fluir com ela nas obras de Deus. Precisamos aceitar essa manifestação intensa nas nossas vidas. Nós não podemos ser apagados, queridos. Nós somos sal e luz dessa terra. Precisamos viver essa graça intensamente. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, eu já estou terminando, diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Sou eu e você, queridos, que nos firmamos a cada dia, que escolhemos estar com Cristo Jesus. Aceitar o amor e o perdão de Deus todos os dias. Porque outros necessitam ser firmados. Outros necessitam ser fundamentados. Outros necessitam ser fortificados por essa palavra, por essa graça. E Deus conta comigo e com você. Amém? Só podemos viver de uma forma firme em Deus pela graça. Amém? É ela que nos assiste. E o bom de termos o contato com as nossas limitações humanas é para mergulharmos em Deus e buscar a cada dia a abundante graça de Deus nas nossas vidas. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Gostaria de chamar o pastor Eliseu. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Amém, amados? Bendito seja o Senhor. Que ensino maravilhoso nós tivemos acerca da graça do Senhor. Amados, não tem como o crente crescer a não ser ouvindo e praticando, meditando e praticando a palavra. Pela prática da palavra vem a estabilidade no caminhar cristão. Então, amados, nós devemos em tudo dar a primazia à palavra. Glória a Deus. E eu gostaria de continuarmos ministrando acerca da palavra. E convido os amados a abrirem a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, diga assim, tendo em sempre, em tudo,
diga em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos para toda a generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Amém, amados? Então aqui é o apóstolo Paulo ministrando pelo Espírito Santo um estímulo para a coleta e para a oferta. Então, amados, nós vamos sempre ministrar para que a sua vida e a minha vida sejam edificadas pelo ensino da palavra, ensino e prática da palavra. E em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, fala textualmente e expressamente sobre os dízimos. Diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que na minha casa haja mantimento. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela advenha a maior abastança. Então, amados, ali nesse texto fala especificamente sobre dízimo. Dízimo é inegociável. Na verdade, dízimos nós não damos, só podemos dar aquilo que é nosso. No caso dízimo, nós somos mordomo, nós devolvemos ao Senhor. Por isso que ele usa o imperativo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Nesse texto, em 2 Coríntios capítulo 9, nós terminamos de ler acerca de um estímulo à oferta, a ofertar. Então, aqui diz, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, multiplicará a vossa sementeira. E promete que haverá abundância para a sua vida. Então, amados, vamos continuar praticando a palavra. Eu louvo ao Senhor, porque essa igreja, os amados que congregam aqui, bendito seja o nome do Senhor, são irmãos que são fiéis ao Senhor. Eu fico muito feliz de ver que essa palavra que é semeada sempre no coração de cada um dos amados, ela vem sempre frutificando. E glória a Deus pela estabilidade do Senhor sobre a sua vida. Então, queridos, nós vamos aqui do meu lado esquerdo na tela, você vai ver que existe um número da conta da igreja. Você pode fazer um depósito ou transferência bancária. Se tiver alguma dificuldade nesse sentido, você pode então procurar, amados, a igreja, a secretaria da igreja, das 8 às 12 horas, de segunda a sexta-feira, e tem uma pessoa que está habilitada a receber os dízimos e ofertas. Então continue semeando e praticando a palavra, porque é da prática da palavra que vem o sucesso na sua vida, na sua caminhada cristã. Amém? Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa. Pai querido, em nome de Jesus, nós, Senhor, estamos ministrando a Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, conforme está escrito lá no livro de Jeremias, o Senhor chegou para Jeremias e disse: Jeremias, o que viste? E ele disse: eu vi uma vara de amendoeira. O Senhor mesmo falou: viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Senhor, Tu velas sobre a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse povo bendito, povo que crê na Tua palavra e pratica, e por isso é mais do que vitorioso em todas as coisas. Sabemos, Senhor, que tribulações, dificuldades, aflições vêm, mas o Senhor faz com que Teu povo seja vitorioso em todas as coisas e faça o Teu povo prosperar. Te louvamos desde já e abençoamos esses dízimos e ofertas e a casa de cada um dos teus filhos, por praticar a palavra. Com certeza receberão benesses da prática da palavra. Obrigado, Senhor, pela prosperidade repousando na casa dos teus filhos. Te louvamos por isso no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu quero te aconselhar a você sempre continuar participando nos cultos. Nunca perca um momento de culto e esteja mesmo online. Você procura se juntar à sua família e nesse ambiente íntimo de vocês em casa. Por enquanto nós não estamos com condições, ainda não estamos liberados, porque eu creio que em breve seremos,
Glória a Deus, estamos orando para isso, não é, amados? Mas enquanto não estamos liberados ainda pelos órgãos governamentais, nós continuaremos fazendo nossos cultos online, mas sempre participa. Nunca deixa chegar o horário do culto e você não está conectado. Se conecte sempre com os meios de comunicação e participa também. É muito importante você no chat ali, você sempre está participando e ali integrado. Eu louvo ao Senhor por isso e me alegro em ver essa participação direta de vocês. Então, meus amados, continue fazendo isso e divulgando também para que nós possamos termos um alcance maior. Também dá o seu like ali no campo próprio e curta o vídeo, porque aí o vídeo vai ganhar uma relevância maior. Amém? Nossos cultos, quinta-feira às 20 horas, como aconteceu hoje, e domingo, 10 horas da manhã, escola bíblica, às 18 horas, o nosso culto de celebração. Que o Senhor te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês e sejam todos abençoados na prática da palavra. Até então, domingo, 10 horas da manhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido.